Olá, queridos, graça, paz e prosperidade sejam da paz de Cristo. Estamos aqui na nossa resenha à tarde. Tudo novo aqui, rapaz. Não tô apanhando aqui, mas vou acertar. Daqui a pouco a gente se acerta. Oh, Jesus, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos, cada um, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos, né? Os dois ao mesmo tempo. Deus abençoe cada um de vocês. Priscila Santos. Dondoca, graça e paz, Dondoca. Mônica Fernandes, Caroline, duas em uma, cara, cada uma que vocês inventam. Maria Damiana, Sônia Pereira da Silva, Sandra Tinta, Deus abençoe Giovana Alessandra, Deus abençoe Gisele, Sueli Gomes, Deus abençoe Léris Cordeiro, Deus abençoe Rosângela Gomes, Deus abençoe Lori Paz, Cuidadora Leila, Deus abençoe, Belkis Gontijo, Oswaldina, Marilene, Miguel Blockscraft, Deus abençoe, cada um de vocês, Sara Nobre, vamos chegando, Deus abençoe cada um de vocês, aqui estou vendo aqui os comentários, Deus abençoe, graças a Deus por cada um de vocês estar aqui. Não, esses likes aí são complicados. Ninguém tá vendo por quê? Público ao vivo. 0, por que tá 0? Amém, gente? Vocês estão me vendo aí, então, né? Deus abençoe a cada um de vocês, queridos. Sim. Sim, não é porque aqui não sei porque tá dando 0, não entendi nada. Público ao vivo 0? YouTube, você é um brincalhão, YouTube. Milhões de pessoas aqui, você fica nessa brincadeira. Já falaram para mim que o YouTube ele esconde numeração também quando quer, viu, gente? Tem um lance aí, eu não sei se é verdade, se procede, mas o pessoal diz que ele vai escondendo numeração também às vezes. Gosta dessas gracinhas de esconder numeração de inscritos, numeração de pessoas que estão vendo, aquela coisa toda. Mas amém. Deus abençoe vocês, gente. Graça e paz. Mais uma vez, que bom tê-los aqui. Hoje tá bom. O pessoal não trouxe meu café, não trouxe minha água. Eu tô aqui, misericórdia, viu? O pessoal que está comentando aqui o curso de ontem, né? O curso de ontem foi bênção, graças a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor aqui, gente. Isso, aqui, gente, já estou facilitando para vocês aqui, o pessoal, pastor, como é que eu faço? Tá aqui, pronto, doação, se quiser doar, quiser abençoar. Também, inscreva-se no canal, olha aí, a gente está pedindo sua inscrição lá no canal, para que você possa nos abençoar, se inscreva, seja parceiro, tá lá em cima, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, isso é importante para nós. Marilene, Deus te abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos ver aqui os nossos queridos aniversariantes. Todo dia tem aniversariante de ontem. Na igreja foi a Ellen e o Marcos Lanzieri. No canal ontem foi a Luana Silveira, Rosângela Carvalho, Profeta Johnny, Juliano Vida. Ontem tivemos esses amados irmãos aniversariando aí. Poxa, graças a Deus pela vida de vocês, viu? Deus abençoe. Hoje, a Laís Manziero fazendo aniversário hoje, é isso? Laís está por aí? A Laís está por aí? Rosângela Gomes, estou impactada com o curso Profundidade do Reino, bênção pura, descortinando o véu, aleluia. Amém. Glória a Deus. Que bom, graças a Deus. Que bom que vocês... Sônia Guiar, paz de Deus a todos os irmãos, pastor, amém. Elis Cordeiro, graça e paz a todos, Deus abençoe. Ana Cristina, boa tarde, paz, minha querida irmã. Dá para se... Gisele, infelizmente se espera tudo mesmo, infelizmente.
Carlos Peçanha, paz. Marta Corsi, opa, estamos aqui, gente. Ana Cristina, paz, Deus abençoe, gente, Deus abençoe. Isso, Jana, realmente a gente querendo seguir, né, o que Deus tem para nós, com certeza dá para a gente ir longe, gente, tá bom? Mas olha aí, aniversariantes, Deus abençoe cada um de vocês, que Deus possa impactar a vida de vocês de forma poderosa, que Deus possa dar um ano abençoado para cada um de vocês. O nosso ano ele começa no nosso aniversário, né? Na verdade, quando a gente aniversaria, é o tempo da nossa vida, é o tempo que nós temos diante de Deus e é o tempo que nós temos para nos colocar uma nova proposta, é um renovo. Eu digo que cada aniversário das nossas vidas é uma forma de Deus nos abençoar. Renato Romão, paz, amigo, Deus abençoe, meu amado. Parabéns a todos os aniversariantes, isso aí. Glória a Deus. Mônica Fernandes mandando um salve aí, pessoal. Amém. Glória a Deus, Antônia. Vamos lá, gente. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus possa fazer coisas grandes e tremendas através de vocês. Não é isso, não é isso. Está estranhíssimo, mas tudo bem. Glórias a Deus por cada um, glórias a Deus por esse tempo. Tá bom, gente? Deixe seu like, assina a notificação, esteja conosco aqui, nós precisamos sim da sua participação em todo o tempo, tá bom? Vamos lá! Perturbação da alma. O que é uma perturbação da alma, gente? O que é ter uma alma perturbada? O que é estar com a alma perturbada? Nós vamos entender a constante dessa situação quando a gente promove e verifica que, infelizmente, nós, por muitas vezes, não conseguimos alinhar nossos pensamentos e sentimentos. Porque uma coisa é o que você sente, outra coisa é o que você pensa, e às vezes o que você sente e o que você pensa comungam. Mas muitas vezes o que eu penso e o que eu sinto não comungam. Como assim? Por exemplo, há momentos que eu fico pensando como eu posso fazer. Laiane, aniversário de casamento. Parabéns, Laiane. Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe tremendamente. Amém? Irmãos, vou pedir só uma coisa a vocês. Olha só, não é de bom tom. Enquanto eu estou falando de um tema, vocês estão conversando sobre outras coisas. Eu, sinceramente, às vezes tenho muita vontade de desligar o chat. Porque, assim, primeiro, eu acho uma falta de respeito com quem está prestando atenção. Segundo, é uma falta de respeito comigo, que estou falando de um tema. Estou falando com vocês de um tema e, de repente, esse tema não tem mais nada a ver, porque vocês estão falando de outras coisas, de igreja, do pastor fulano, que tal lugar não é bom, que tal... Assim, há um time aqui no YouTube, e se você não tomar cuidado, o que você escreve aparece 2 minutos, 1 minuto depois. E aí o que ocorre? Nessa brincadeira de você estar conversando coisas que não tem nada a ver com a matéria ou com aquilo que a gente está resenhando, você tira a atenção de muita gente. Muita gente acaba perdendo a atenção porque você está falando de outro tema que não tem nada a ver com isso aqui. E há alguns de vocês que são recorrentes nisso. O chat é para a gente manter alguma ligação com o tema. Mas alguns de vocês se sentem tão amiguinhos uns dos outros, se sentem tão à vontade uns com os outros, que ignora talvez aí 500, 600, 700 pessoas, às vezes, quando estamos aqui. Então, peço a vocês, por favor, né? Vamos nos ater ao tema, aquilo que está sendo proposto. Eu, por exemplo, não gosto de responder perguntas, porque eu sei que se eu responder, eu vou talvez sair do tema como muitas vezes tenho saído. Muitas vezes eu saio do tema porque eu vou responder uma situação ou outra e de repente quando eu vejo, já era. Tá bom? Então vamos nos ater aqui ao nosso tema, que é o mais importante para nós nesse momento. É o que a gente precisa para poder caminhar. E é um tema muito
espinhoso, é um tema muito importante que a gente precisa estar bem ligado com ele. Então vamos lá, as pessoas não entendem por que você está assim, porque nós estamos aqui, porque ficamos assim. Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei pela salvação que há na sua presença. Gente, às vezes a gente vê uma pessoa que está amuada, e não é só a tristeza, presta atenção. A gente julga que uma pessoa não está bem por causa da tristeza. Gente, a tristeza é uma distimia, ou pode ser uma depressão, mas depressão nos caracteriza, ou a falta de equilíbrio emocional, equilíbrio mental é complicado. Você fala assim, fulano está desequilibrado mentalmente, cuidado. Na verdade, o certo é fulano ou fulano está desequilibrado emocionalmente, extremamente, ou está muito desequilibrado emocionalmente. Então, o que acontece? Tomemos cuidado, porque não é só tristeza, não é só a pessoa ficar dentro da cama, ou dentro do quarto numa cama, que pressupõe que ela está depressiva. Há pessoas que estão com distimia, a distimia longa, a distimia alongada, e que ela trabalha, ela come, ela passeia, ela faz muitas coisas, mas ela está, por incrível que possa te parecer, ela está num processo muito difícil. Ela está num processo de isolamento. Hoje eu falava com uma pessoa que me pediu um conselho a respeito de alguém. Eu falei, olha, essa pessoa está se isolando, cada vez mais ela está se isolando. Então tem, sim, Elisângela, a irritação. A irritação é um desses sintomas, sim. Pessoa que se irrita com tudo e com todos, a pessoa que começa a ter raiva de todo mundo porque todo mundo faz o que ela não gosta. Pessoas que começam a senhorar-se de razões, eu tenho razão, eu sei o que está certo. Pessoas que não deixam as outras falarem. Olha só, gente, vamos entender que nós estamos falando aqui de quê? Nós não estamos falando de depressão, estamos falando de perturbação da alma. E perturbação da alma são vários aspectos. Tá? Você tem um aspecto de irritação, você tem um aspecto de soberania social. O que é soberania social? Você não deixa ninguém falar, você não deixa ninguém expressar, você não deixa ninguém ter opinião diferente da sua, você não consegue conviver com opinião diferente, você se assenhora da razão de uma forma tal na igreja, em casa, com os filhos, com o marido, com a esposa, no trabalho, e você não vê que as pessoas estão se afastando de você, e isso está gerando em você uma tristeza. Olha só como uma coisa puxa a outra. Consegue entender isso? Uma coisa puxa a outra. Você está irritadíssimo. Essa irritação ela é interna, não é externa. Ela é um processo químico, é um processo biológico. E é claro, ao mesmo tempo, se torna um processo de coração, um processo de alma. E aí o que acontece com você? Você toma algumas atitudes inconscientes ou pré-conscientes, ou não se liga que você está chato, que você está chata. Você não vê que você está um xarope, uma xarope, porque você reclama de tudo, reclama de todos, afasta as pessoas de você. Você se assenhora socialmente, tem uma soberania social, só o que você faz é o correto, só o que você fala é o certo, só o que você sente é a forma mais correta, ou seja, ninguém tem o direito de partir de princípios ou de pontos diferentes dos seus. Há compreensão nisso? E isso, querendo ou não, invariavelmente, isso sempre nos leva a esse momento que nós chamamos, e já vimos isso anteontem, que é do da aridez no pensar. Por quê? No final das contas, a gente se vê numa situação bem complicada. E o que é essa questão da aridez no pensar? É como já colocamos, leva-nos à distimia longa, leva-nos à depressão e, ao mesmo tempo, à ansiedade. Ao mesmo tempo, nós ficamos ansiosos. E temos essa infeliz sensação de que está tudo errado. E a gente acha que o mundo está errado. Talvez eu não esteja errado, mas o mundo está errado. Mas olha só, você está dentro de um processo de aridez no pensar. Deixa eu dar uma melhorada numa luz aqui, irmão. Deixa eu ver se eu consigo. Coisa rápida. Isso. Pronto. Deu uma mexida na luz aqui.
Então, o que ocorre conosco? Nós não sentimos e nós não vemos que estamos nesse processo. E por quê? Porque nós tocamos a vida, nós vamos tocando a vida e dizemos assim, não, a vida não pode parar. Alguns vão para a cama e ficam ali, né, atravancados, né? Alguns vão ali para a cama, ficam atravancados. Outros, de uma forma ou de outra, não é fogem, mas sublimam na Netflix, outros sublimam na faculdade, outros sublima com filhos, com netos, outros sublima indo para o shopping. Cada um vai sublimando do seu jeito, cada um tenta sublimar o negócio de um jeito ou de outro. Não sei qual o seu jeito, mas cada um de nós acaba sublimando. Cada um de nós cria. Já notou aquela pessoa que vai todo dia no shopping? Todo dia ela tem que ir na padaria naquele horáriozinho. Ah, isso é coisa de aposentado. Não, isso não é coisa de aposentado. Isso é um mecanismo. Isso é um mecanismo de sobrevivência antes de desgaste. É uma maneira de se distrair. Só que, olha só, já notou uma coisa? O que é distração? Presta atenção, o que é distração? Entenda, a distração é quando você sai do foco. E quando é o momento de sair do foco? Quando é o momento de você largar o foco? Vou dar aqui um exemplo. Você está dirigindo. Cara, você não pode escrever no WhatsApp. Você não pode atender telefone. Você não pode bater papo olhando para o lado. Por quê? O dirigir ou guiar um carro, um veículo, requer o quê? Atenção total, principalmente para fora. O carro aqui você está tirando para cá, freando, diminuindo marcha, entrando, ligando seta, ligando alerta se precisar, ligando para-brisa quando chove. Por quê? Você está focado na sua função, na sua missão, que é de se transportar através de um veículo. Ok? Então você é a razão do veículo. O veículo por si só, ele não vai fazer as coisas que você tem que fazer. É você quem tem que dirigir o veículo e dizer, vou entrar na direita, vou entrar na esquerda, vou parar, vou ligar uma setinha. Ok. Quando é que você se distrai? Quando você para o carro e sai do carro, estaciona o carro, vai à padaria. Eu gosto muito de viajar na estrada. Aí você entra na lanchonete, lancha, almoça. Ou seja, você larga o carro, esquece que o carro até existe, porque você vai para um local e ali você vai fazer outra atividade. Então vamos lá. Como eu me distraio? A distração, ela vem quando eu termino uma fase do meu foco. É quando uma parte da minha vida, ou uma tarefa diária, eu consegui terminá-la. E a partir daquele momento do término, eu vou para outro lugar e me distraio. Vocês estão entendendo isso, gente? Eu me distraio porque eu terminei uma parte da minha tarefa. Por exemplo, aqui eu estou focado na resenha. Às vezes pinta telefone, eu não quero saber. Por quê? Eu estou dirigindo esse momento da minha vida. Eu não posso ter múltiplas atividades agora. Agora a minha única atividade é estar com vocês, com todo esse equipamento aqui que está ao meu redor, todo esse espaço que foi gerado, ele é um veículo para mim. Então agora eu estou focado. Eu não sei onde está minha esposa, eu não sei onde estão meus filhos, eu não sei o que está acontecendo lá na igreja, eu não sei nem o que está acontecendo aqui embaixo na secretaria do prédio, eu não sei o que está acontecendo lá fora. Por quê? Eu estou focado. Quando é que eu vou me distrair? Quando eu sair daqui e terminar esse programa, aí vou me ligar em outras situações. Vocês estão entendendo? Se eu sair daqui agora e falar, gente, deixa eu ir ali rapidinho, espera aí que eu vou ali, eu estou me distraindo. E o que acontece? Se eu fizer isso todo dia no programa e largar vocês aqui para ir embaixo ver quem tocou o portão, tocou a porta, perdão, tocou o interfone, bateu a porta. Se eu sair daqui de gente, espera que eu vou atender um celular aqui rapidinho, é coisa rápida, tá? Oi, fulano, aham. Entenda o que eu estou fazendo, eu estou me distraindo, porque eu estou perdendo a atenção ou o foco central para uma atividade que eu coloquei como primordial durante um horário, durante aquele dia. Você entende? Isso é distração. Então, quando você tem uma distimia longa, naturalmente, você se distrai demais.
você perde o foco, você entra quase na questão do TDAH, o TDAH, o transtorno de déficit e hiperatividade, ou de atenção e hiperatividade, você acaba saindo do TDA, no déficit de atenção. Você cria um déficit de atenção. E isso é feito para fugir. Porque a depressão possivelmente está instalada e a ansiedade para que... É interessante vir depressão e ansiedade ao mesmo tempo, porque você vai migrando entre um e outro. E isso é o quê? Isso é uma multiplicidade de sentimentos e pensamentos. Você está em multiplicidade, você está num estado de, sabe, de interação com várias coisas ao mesmo tempo. E não deveria. E não deveria estar. Você deveria estar o quê? Focado. Mas não está focado, não está focado. Há entendimento aqui, queridos? E aí o que é que você se torna de uma forma natural? Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Você acaba se tornando uma pessoa de ânimo dobre, ânimo triplo. Na verdade, você não consegue. Você está na igreja, mas a cabeça está no trabalho. Você está no trabalho, mas a cabeça está em casa. Você está em casa, mas a cabeça está na igreja. Você está no shopping, mas a cabeça está na igreja, ou no trabalho, ou em casa. Você está no trabalho, sua cabeça está na faculdade. Você está na faculdade, ou... Então é necessário que você entenda que alguma coisa está errada. E muito errada. Não é pouco errado. Então é necessário que você comece a compreender que o seu ponto de vista, seu ponto de vida, acima de tudo, precisa ter multiplicidade. Deus é tão bom para nós que Ele nos fez pessoas não só inteligentes, mas nos fez pessoas também com capacidade de múltiplas atividades mentais, cerebrais, sentimentais, orgânicas, químicas. Porque, olha só, o pâncreas não para de funcionar por causa do pulmão, o pulmão não para de funcionar por causa do estômago, o estômago não para de funcionar por causa do rim, o rim não para de funcionar por causa do cérebro, o cérebro não para de funcionar por causa do coração, ou seja, organicamente tudo funciona ao mesmo tempo. Sabe, o olho não deixa de funcionar por causa do ouvido, o ouvido não por causa da boca, tudo funciona ao mesmo tempo. Então, a sua cognição, a sua capacidade de enxergar e entender, ela funciona todo ao mesmo tempo. Só que você tem uma coisa chamada comando, que é o comando das ações. E só que você, nesse estado de multiplicidade de sentimentos e pensamentos, você está com tudo bagunçado. E aí vem o quê? O que nós chamamos de estabilidade, que você precisa o quê? De uma estabilidade emocional. Você necessita agora, você está entendendo que há uma necessidade de uma estabilidade emocional. O que que é? Colocar tudo em ordem. Tá vendo ali, ó? Um perfil bonitinho e o outro todo bagunçado? Possivelmente muitos estão, você pode estar naquele perfil todo bagunçado. E é necessário que você entenda isso. É necessário que haja essa compreensão. Mas então, Mônica Alves, meu filho é assim, pastor, a cabeça dele nunca está no lugar certo. Ele tem que ser laudado, tem que levar ele a um neuro, principalmente a um neuro, leve a um psicólogo para fazer uma análise mais psicanalítica, psicológica. Possivelmente o próprio psicólogo envia ele para o neuro e o neuro vai laudar. Se houver algo nesse sentido químico, vai laudar seu filho. Laudar significa o quê? Dizer a ele. Dizer para você que seu filho tem uma situação variante. A Lucimara, tenho dificuldade de me concentrar em uma atividade, minha mente não para. Você pode ter hiperatividade cerebral, Lucimara. Nem todo mundo, agora está na mania de todo mundo ter hiperatividade. Ai, todo mundo tem TDAH. Todo mundo. Não, gente, calma. A hiperatividade, ela é um estado de estresse. Por que você tem hiperatividade? Para sobreviver ao perigo. Por que o cérebro pensa 10, 15 coisas ao mesmo tempo? Para sobreviver a inimigos, saber para onde vai correr, quando vai atacar, onde vai se abrigar, onde vai se locomover. Então, na verdade, o cérebro está preparado para nos dar sobrevivência. Ele funciona para que nós sobrevivamos. Só que nós passamos uma vida estressada tão grande, um estresse tão grande na vida diária, que nós, infelizmente, começamos a ter várias
várias situações em que nós pensamos, né, desesperadamente, entramos em estado de falta de equilíbrio, falta de organização, e isso gera uma instabilidade emocional, e nós precisamos de estabilidade emocional. Sim, Elisângela, à noite. Por que à noite? Porque, na verdade, precisamos exercitar nós precisamos criar meios de sobrevivência mental. E cada vez mais está ficando pior. Porque, além de nascer muitas crianças, têm nascido muitas crianças já com vários transtornos, a quantidade de crianças que está nascendo com déficit de atenção, hiperatividade cerebral, bipolaridade, tá demais. Ali no prédio do Shopping Carioca deve ter um andar só de psicopedagogo, psicanalista, psicólogo, psiquiatra. Todo dia eu pego o elevador, tem 10, 15 mães com crianças especiais. E eu fico assim, uau, meu Deus, que é isso? Uma quantidade, autismo leve, autismo severo, e você fica assim, uau, meu Deus do céu, é complicado. Ô, Ana Cristina, será que o uso excessivo das telas também contribui para tanto? Sim, porque é uma hiperatividade. Olha só, essa geração, nós não estávamos prontos para tanta coisa. E a gente dá para o bebê, a gente já dá para a criança um celular. Entenda, é uma atividade muito... Imagine você pegar um cara magrinho, bem magrinho, levar ele para academia e dar ele um ferro com 100 quilos. Ele aguenta? Você acha que se eu levar um cara para academia e botar uma anilha de 50 de um lado, 50 do outro, falar, agora vamos lá, faz 10 repetições aqui. Ele faz uma, duas, ele não aguenta. Por quê? A compreensão física dele não dá a ele essa capacidade de carregar, repetir o levantamento desse peso. Então você vai ter que diminuir de 50 para 10, talvez 5 para cada lado, e aí ele vai aumentando aos poucos. O cérebro é a mesma coisa. A criança novinha, com 3 anos já está com o celular na mão. Entenda que você está hipertrofiando o cérebro, no sentido igual aquela pessoa muito musculosa, né? Você está dando ao cérebro um número de atividades, preste atenção, exercícios de cognição para o cérebro, só que o cérebro ele tem que trabalhar junto com uma coisa junto com o consciente emocional. O cérebro tem que aprender com os sentimentos a ter sentimentos. Cérebro não tem sentimento. Quando você delibera tantas questões espaciais, geométricas, aritméticas, tantos estímulos visuais, estímulos auditivos, estímulos para o cérebro que gera explosão de química sobre a criança, sobre outros, o que ocorre com você adulto também? Você perde a capacidade de equilibrar sentimento com pensamento, ou sentimento com razão. Dá no mesmo. E aí você passa a não ter uma estabilidade emocional. A sua estabilidade emocional ela vai para o espaço. Tudo te irrita, tudo te chateia, todos são contra você, todos estão falando de você, você não é compreendida, você não é compreendido, você tem a parte certa do mundo, ou você está todo errado. Sempre vai haver alguma coisa nesse sentido, e você não vai compreender, e você vai acabar não entendendo. Gente, deixa o like aí, tá bom? Inscreva-se no canal. E você não vai compreender que, infelizmente, cada ano que passa, cada momento que passa, cada estresse que você não consegue resolver, vai piorando. E aí o que acontece? Você precisa, urgentemente, de uma autoanálise. Você precisa compreender onde as coisas começaram, onde tudo isso tem início, meio e fim. Onde tudo isso começou. Então você tem que se perguntar, onde começou? Eu nasci assim? Tudo bem, então vai lá e pergunta, mãe, pai, eu era assim quando criança, eu tinha esse comportamento, eu tinha essa e essa propensão, eu agia assim com meus coleguinhas, eu me lembro, na família, eu era assim, o que vocês faziam comigo, o que vocês não faziam? Então, primeira coisa que você tem que entender, onde começou? Não começou de criança não, eu não era assim quando criança, eu não tinha esse comportamento quando criança. Antônia, pastor, eu não consigo ter estabilização, já fiz de tudo, agora estou fazendo terapia, às vezes acho que não sou crente. Não, Antônia, não tem a ver com você ser crente ou não, é você começar a entender isso aí.
Sabe, você fazer uma pergunta, onde tudo isso começou, né? Quais causas? Por que começou? Qual foi o gatilho? O que startou isso aí? O que aconteceu que me levou a esse tipo de situação? Por que eu estou assim? Qual é a causa? Quais são as causas? Perda de pai e mãe, separação, desemprego, faculdade, desilusão, desfiz de um noivado, ou tomei um prejuízo, me roubaram, fui traída, fui traído, alguma coisa aconteceu. Onde começou? Quais são as causas? Calma, gente. A pergunta, vocês já estão fazendo perguntas além. Deixa eu chegar no final do assunto, gente. Como vocês são ansiosos, misericórdia. Calma, calma, calma. Então vamos lá. E quais resultados isso está provocando? Essas 3 perguntas elas precisam ser respondidas com muita honestidade. Onde começou? Quais causas? Quais resultados? Quais resultados? Quais são os resultados que eu estou colhendo hoje? Aí você fala assim, poxa, eu já fui calmo, eu já fui calma. Então você vai começar a entender o seguinte, se você já foi calmo, se você já foi calma, se você de alguma forma sabe que hoje você não é o que você já foi, e o que você já foi é melhor do que o que você precisa dessa autoanálise, onde começou. E aí é ali que você tem que começar, onde começou. Essa primeira pergunta, ela é a chave, porque ela começa, mas ao mesmo tempo, quais resultados? Quando você consegue responder quais resultados, você volta onde começou. E onde começou diz respeito a quê? Onde começou diz respeito à causa. Né? Vai para a segunda pergunta. Quais causas? Quais resultados? Então você diz assim, ó, começou no ano em que eu fui mandado embora do emprego. Estava 15 anos na minha empresa, na empresa lá, fiz faculdade, fiz pós-graduação, fiz extensão, minha cabeça estava ali, eu achava que ia ficar, e de repente, quando veio a pandemia, pum, fui mandado embora. Então você já começou a entender o seguinte, onde começou. Agora, qual foi a causa? Começou ali, quando eu fui mandado embora. Qual foi a causa? Eu tinha grande expectativa de crescer. Eu tinha grande expectativa de ser uma pessoa melhor. Eu tinha grande expectativa. Eu ia comprar casa, eu ia comprar carro. Eu ia até comprar. Eu ia me preparar para casar e de repente, olha, então tu fala assim, começou quando eu fui mandado embora do emprego. Vocês estão ligados aí, gente? Qual foi a causa? Eu tinha uma grande expectativa, porque a causa não é ter sido mandado embora do emprego, porque a vida vai te provar que você vai ser empregado e desempregado. As coisas acontecem e acabam, elas começam e acabam. Então não pode ser a causa. A causa, na verdade, nunca está fora, a causa sempre está dentro. O começo está fora, mas a causa está dentro. Você entende? E o resultado é dentro e fora. Vamos lá. Onde começou? Fora. A causa, dentro. Resultado, dentro e fora. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Elisângela, não é para Deus que você tem que perguntar, não, é para você. É para você que tem que se perguntar. A gente tenta... A religião também é uma sublimação. Só que é complicado porque a religião ele é uma sublimação substituta e é muito perigoso quando você substitui uma resposta certa por uma, não vou dizer resposta errada, mas por uma tese. Entre uma resposta certa, doída, e uma tese que vá afagar o seu ego, procure sempre uma resposta certa. Procure sempre uma resposta que seja verídica, porque a resposta certa ela pode até doer, mas ela vai te levar ao ponto-chave da sua vida.
E uma tese de que Deus vai te abençoar, e isso aí vai acabar, isso, sabe, isso vai ser diferente. Não, mas não é só você não, Elisângela. Muitas pessoas fazem isso, não estou nem declinando para você esse ponto, não. Todos nós que somos evangélicos, frequentamos igrejas e nós temos essa tendência, achar que Deus vai lá e tem que dar uma resposta, quando na verdade a resposta está em nós, porque o problema começou conosco. Onde começou? Tal lugar, naquele emprego, naquela situação externa. Quais causas? Aí eu tenho que saber o que causou isso em mim, porque causa lá dentro, não causa lá fora. Causou lá dentro isso. Quais os resultados dessas causas? O resultado é que hoje eu sou infeliz, não confio em ninguém, nenhuma igreja presta, nenhum homem, nenhuma mulher presta, não vou casar com ninguém, porque eu não confio mais em ninguém. Eu tomo cuidado com a minha vida, não deixo as pessoas saberem do que eu faço. Entenda quais são as causas, quais resultados isso causou. Aí os resultados vai te dizer onde começou, aí você começa a entender, mas está causando mais o que agora. Vocês estão compreendendo isso, gente? Há uma compreensão disso aí? A Marli diz o quê? Comigo começou quando solteira. Isso me fez uma pessoa ansiosa, depressiva. As pessoas perguntam se você é crente porque tem... Começou quando solteira, como? O que foi quando solteira? Não existe nada... Olha só, as coisas não acontecem por um acaso, tá, gente? Sempre há uma causa. Onde começou? Qual foi a causa? Uma pressão do pai e da mãe, tinha que ter passado no vestibular, tinha que fazer medicina. Entende? Tinha que ter sido militar, você tinha que ter passado no colégio militar, todo mundo passa, por que você não me dá? Por que você não é o filho que me... Então, Gisele, agora que você entendeu isso, a partir daí você tem que trabalhar esse problema que aconteceu com você. Você entendeu, você sofreu um abuso, ponto. A partir daí você tem que vir trabalhar e entender quais causas provocaram dentro de você. E das causas, quais resultados está provocando hoje. Jéssica Ruana, eu tive depressão na Igreja Universal, ali é a própria ditadura. Então, você passou por um momento de opressão humana. Né? Você foi oprimida humanamente. Só que vocês têm que trabalhar agora para entender justamente o processo de resultados e trabalhar agora dentro de um contexto onde você vai acalmar a alma, o cérebro, o coração e o corpo. Você entende? Esse é o momento de você acalmar a alma, o cérebro, o coração e o corpo. Um por um. Primeiro você acalma a alma. Por quê? Você pode até tentar trabalhar com o cérebro, mas o cérebro, ele é reativo, ele não é, o cérebro ele é propositivo, é reativo, é assertivo, mas ele não é criativo do ponto de vista de sentimentos. O nosso ponto-chave, abaixo do espírito que Deus nos deu, o espírito que Deus concedeu a nós e vai voltar para ele um dia, é justamente a nossa alma. É justamente a nossa alma. Você precisa... Por que existe a cura da alma, né? Cura interior é muito vago. Alguém fala assim, cura interior. Meu irmão, o interior da alma, o interior do cérebro, o interior do corpo, o interior do coração. Cura interior é muito... Quando você fala cura da alma, então estamos trabalhando com a alma. O que é? Não sei. Pastor, isso não significa... Não é culpa, é causa. Tá? Toda causa gera efeito. Efeito e causa. Não é culpa. Culpa a gente vai de cada um. Não é achar culpa, é achar causa. Pastor, desde a minha mãe faleceu, eu sinto aperto imenso no meu coração, muita falta dela, não estou conseguindo libertar da tristeza. Porque você não viveu ainda o luto. Silvani, você precisa ver o luto. O que é o luto? Entender a perda. Eu perdi. Minha mãe morreu. É meu pai morreu. Eu entendi que ele não está mais comigo. Não tento sublimar com a religião, não tento fazer o melhor possível para que eu entenda a realidade. Só que isso está no campo do coração e da alma. O cérebro e o corpo, eles vêm depois. Isso aí você está trabalhando justamente a questão da alma e do coração. Então, primeiro você tem que acertar a sua alma. E como é que você acerta a sua alma? Não, mente, gente, a palavra mente nem está aqui.
Mente é o conjunto de atividades do ser humano. Mentalidade não é cérebro. Mentalidade é uma coisa. Mentalidade é modus vivendi. Nós temos a mente de Cristo, o comportamento de Cristo. Alguém, não sei quem, ensinou as pessoas que mente e cérebro é a mesma coisa. Nunca foi, nunca será. Ô, Fábio, sempre sabemos. E quando não sabemos onde iniciou, meu subconsciente pode ter guardado e me proteger, mas acontece alguns pequenos gatilhos. Não, ele está lá. Sempre você vai precisar, aí você vai precisar de uma ajuda de um profissional, Fábio. Tá? Você vai precisar de uma ajuda de um profissional que vai te conduzir, vai dar como é que diz assim? Vai enganar teu cérebro para que comece a voltar as fragmentações. Às vezes a gente recebe traumas, a gente sofre traumas tão grandes que não é o não é não é o pré-consciente. Na verdade, vai para o inconsciente, esconde para você não sofrer de novo. Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que acalmar a sua alma. E como é que eu acalmo a minha alma? A alma, ela é imortal, ela é objetiva, ao mesmo tempo subjetiva no campo de materialidade. O que a alma faz? Primeiro, como é que eu acalmo a minha alma? Eu não vou dar terapia para ninguém aqui, não estou autorizado a fazer isso, mas posso dar conselhos. Primeiro, atividades que mexem com a alma são atividades sensíveis. Atividades sensíveis que mexem com a alma por exemplo, leitura de coisas que são mais sensíveis, leitura de poesia, leitura de histórias emocionantes, leitura ou visualizar também, pode ser vídeos de histórias humanitárias, histórias de compaixão, histórias não de sofrimento, nem de guerra, nem de dor, nem de chantagem, nem de vingança, não, mas é aquele tipo. Pode ser clichê, mas chega uma hora que você precisa chorar. Você entende? Por exemplo, eu tenho a alma não tem religião, gente. Preste atenção. A alma, ela é tão complicado, só fazendo um curso mesmo com vocês sobre cura, para vocês entenderem sobre isso. A alma não tem uma religião pré-estabelecida. Ela se agarra, porque cristianismo é algo espiritual, não almático. O cristianismo é espiritual para salvar a sua alma. E a alma ela acaba entendendo o que é o cristianismo para poder se apegar a isso. Mas tanto o cérebro quanto a alma, quanto os sentimentos não têm religiões, o corpo não tem religião. Então, quando você entende esse aspecto, quando você compreende esse aspecto, uma coisa que você começa a compreender, a alma ela precisa de uma terapia. Ela precisa de uma terapia. E qual é a terapia da alma? Aí que eu falo, uma das coisas que atrapalha mais o crente a crescer na graça e no conhecimento é a igreja, é a religião. Por quê? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer para a alma é lembrar a ela que um dia você foi feliz. Como é que eu faço para minha alma se lembrar que um dia eu fui feliz? Voltando à infância. E como é que eu volto à infância? Como é que eu faço para voltar à infância, pastor? Olha, a memória é muito boa, mas só que a memória ela precisa de um estímulo. Qual é um dos estímulos que você tem? Você tem a música, você tem fotos, você tem filmes antigos, você tem uma parentela, só que a maioria de nós, conforme vai chegando a uma certa idade, 50, 60 anos, os melhores tios, a vovó e o vovô já morreram. As pessoas que seriam âncoras para você lembrar que você um dia teve uma infância feliz, que teve, os coleguinhas já estão tudo avós, já estão idosos, alguns já morreram. Então o que acontece? Você precisa dar à alma uma mostra de que você está vivo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado porque as pessoas confundem. Eu tive infância na igreja evangélica. Como eu tive infância na igreja evangélica, eu posso ouvir isso aqui, ó. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo. Isso é que me faz lembrar Rocha Miranda, que subúrbio do Rio de Janeiro, eu com 12, 13 anos carregando caixas de som, indo para a praça pública, pregar o evangelho, comendo miojo com ovo dentro da igreja. Era o momento mais feliz da minha vida.
Eu fui criado no Evangelho. Então eu tive uma infância feliz dentro da igreja, jogava bola, futebol de salão, a gente fazia ensaios pequenos de coral. Então quando eu ouço isso aqui, eu lembro do meu pai, da minha mãe, eu lembro da minha igreja, eu lembro dos meus colegas de igreja. Eu lembro de várias coisas, porque claro que é antiga. Eduardo, se eu estou voltando ao passado, tem que ser antigo, eu não posso me lembrar de ontem. Eu tenho que me lembrar de um tempo que eu não tinha os problemas que eu tenho. Eu preciso fazer minha alma lembrar, e não é a questão da melancolia, é uma questão de você fazer a alma lembrar que você um dia foi feliz em algum momento, de alguma forma. Você entende isso? Porque você não pode desaprender a ser feliz, porque todo mundo, mesmo tendo uma vida de infelicidade, teve um momento da sua vida feliz. E aí eu posso buscar nesses hinos antigos, se eu fui criado. Ah, pastor, mas se eu não fui criado, você não foi criado? Eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó. E aí, gente, eu estou dando uma dica, por favor, e não tem nada a ver com emocionalismo, não estou falando de sexualidade, eu só estou falando de coisas que mexeram com a sua infância, que eu tenho certeza que você um dia... Deixa eu ver aqui. Quer ver uma música aqui que todo mundo que tem a minha idade, que tem de 40 anos para cima, com certeza vai lembrar e vai ter uma memória boa de infância, para não ser travado aqui. Jackson 5, I'll Be There. Quem não viu filme, quem não participou de uma festinha de aniversário, entenda, é um processo mnemônico, não é um processo para você ficar curtindo o namorinho. Não é nada a ver, não tem nada a ver com... Vamos ser inteligentes, né? Vamos ser capacitados a ajudar nossa alma. Eu posso, no meu caso, que fui criado na igreja evangélica, talvez não precise tanto desse tipo de música. Eu tenho os louvores antigos, mas para quem não foi criado na igreja evangélica? Ah, pastor, mas é perigoso se o irmão ficar ouvindo isso todo dia. Gente, a gente está falando aqui de um contato que a alma precisa fazer com momentos de felicidade. Você precisa retornar a um ponto. Se há uma coisa maravilhosa que nós temos na alma e no cérebro, é poder voltar ao passado, entender que um dia você foi feliz. E isso é importante, você avisar a sua alma: eu fui feliz e quero ser feliz de novo. Ah, mas Jesus não transforma a nossa vida. Jesus pode transformar a nossa alma, porque Jesus, ele veio para nos santificar e nos purificar, mas 99% dos crentes estão cheios de ziquezira, cheio de crente esmigol, cheio de crente milita, irmão pilão, cheio de gente fofoqueira. Jesus não está dando conta de mudar de você, então, meu irmão querido, religioso dos caceta do inferno. Rapaz, eu fico irritado quando alguém chega para mim e fala assim: não, esse negócio de terapia aí, irmão, esse negócio de mexer, quando a pessoa tem Jesus, gente que eu conheço de gente que tem Jesus, que tem vida santa. O que eu conheço de gente que tem uma vida honesta, íntegra. O que eu conheço de gente que tem uma vida perfeita diante de Deus e que está doente e que não sabe, pastor, eu não sei o que fazer. Já tentei de tudo. Pessoas que eu fico assim: Senhor, poxa vida, ajuda esse irmão. Senhor, ajuda essa irmã, porque eu não tenho mais o que fazer por ele e por ela. E uma das coisas que me levou a estudar psicanálise, uma das coisas que me levou a estudar a neurociência, uma das coisas que me levou a estudar comportamento social, comportamento humano, foi essa questão de tentar entender por que eu pregava o evangelho, orava, botava a mão na cabeça do irmão, em nome de Jesus, e o irmão não mudava. Judas andou com Jesus. E aí? Mudou? Pedro andou com Jesus. O que ele fez declinou que ele mudou ou não? Entenda uma coisa, gente. Nós precisamos compreender quais são os gatilhos que podemos usar para trazer a nossa alma novamente. No momento que você consegue trazer a sua alma, esse contato com um tempo, no momento que você consegue dizer para o seu cérebro, para a sua alma: olha, você já foi feliz, lembra disso, ela exala novamente. É interessante, é uma pitada, é um tempero que a alma gera. Ela lembra quando era criança, na casa da titia, no sítio. Você começa a lembrar com 50 anos, com 40 anos, não importa a idade, você começa a lembrar de momentos que você viveu, momentos felizes, aí você chora.
Isso é muito bom. Quando você começa a chorar de saudade, porque você está fazendo o quê? Você está confrontando o presente com o passado. Você está entendendo isso? Então você chora. Por que você chora? Porque você acabou de enxergar uma ruptura. Vocês estão entendendo aqui, gente? Eu não quero ser prolixo com vocês e nem bancar o psicólogo aqui não, mas... Você entendeu isso? Você entendeu que quando você consegue enxergar o passado e ver que você foi muito feliz, e olha para o presente e vê que você é infeliz, você chora. Mas esse choro é bom, é ótimo que ele aconteça. Tem que acontecer esse choro. Você está, eu estou depressiva. Não, você não está depressiva nem depressivo. Você acabou de conseguir enxergar que você pode ser feliz de novo, porque se você foi um dia, você pode ser de novo. Agora, felicidade é uma construção. Quando eu olho o hino do Vencedores por Cristo, quando eu ouço um hino como esse, e eu lembro dos meus tempos de criança, de menino, de adolescente, eu lá no meio da equipe de louvores, dos mais velhos, e eu buscando isso, falei, poxa vida, que delícia, cara, poxa, que tempo bom, quando eu adorava. Por exemplo, eu me lembro que um dos primeiros... Aí eu chego aqui, ó, e me lembro... Deixa eu ver, cadê? Ah, meu Deus, cadê? E eu me lembro de hinos como esse aqui, ó, eu me lembro que eu tocava na igreja, guitarra. Cantai ao Senhor, cante conosco, cantai ao Senhor. Eu me lembro de eu trabalhando em Mariana, rapaz, em Minas Gerais com meu pai, a gente fazendo missões, indo lá plantando igreja, e eu me lembro que eu ouvi isso na fita, gente, misericórdia, é bolachão e fita, e eu ouvia isso, glória e majestade estão diante dele, e eu tocava no violãozinho de nylon lá, com o pessoal, fazia louvor, e eu falo, gente, que coisa gostosa, eu era simples, caramba, eu não tinha complexidade de pensamento, eu chegava com o meu violãozinho de nylon, ajudando meu pai, tocando lá de qualquer jeito, às vezes até errando o compasso, né? Que hoje é mais difícil de errar, mas, poxa, errando lá, força e formosura no seu santuário. E o que acontece comigo? Há um contato com o tempo de felicidade, porque isso está na minha memória. E aí eu contagio quem agora? O meu cérebro. Eu contagio agora o meu cérebro, porque o meu cérebro agora libera o quê? Quando eu estou chorando, quando eu estou sentindo uma alegria, eu estou liberando alguma serotonina, eu estou liberando alguma ocitocina, eu estou liberando aqui, eu estou liberando alguns elementos químicos. A alma, ela ativa o cérebro para liberar elementos químicos. Ao liberar elementos químicos, eu me sinto bem no corpo também. Você entende? Eu também começo a liberar coisas boas no meu corpo. E aí, quando eu, na minha alma, projeto ao meu cérebro libera química, o meu corpo se sente bem, eu começo a ter relaxamento, eu começo a destravar músculos, eu começo a ficar... Ai, que gostoso, que tempo bom. E aí o que acontece? O meu coração, que são sentimentos, alma é uma coisa, coração é outra, deixando bem claro isso aqui, tá, gente? É metafísica, é filosofia, mas alma é uma coisa, coração é outra. O coração está dentro da alma. Então vamos lá. E o coração, que é a alocação dos sentimentos, começa a se destrinchar, começa justamente aquela parte que era a aridez, ó. Isso aqui começa a ser regado. Esse solo começa a ser regado. Vocês estão entendendo? Esse solo começa a ver chuva. A chuva da lágrima. Eu começo agora a entender que essa aridez no pensar, que me leva a tudo isso, e me traz essa quantidade de pensamentos e sentimentos, começa a receber algum tipo de chuva. Eu começo a receber algum tipo, sabe, de informação. Porque eu estou acalmando através da minha alma, o meu cérebro, o meu corpo, o meu coração. Agora, isso aqui é um doril, né? Isso aqui não é uma terapia. Isso aqui não é, isso aqui é a solução para os teus problemas. Negativo. Isso aqui é um doril. Isso aqui é só para você parar de sentir dor. Isso aqui é para você começar a entender quem é você. É para você começar a entender o seguinte: o propósito de Deus na tua vida, de onde Deus te tirou, onde Deus quer te conduzir.
o que Deus quer fazer com você. E aí você começa, quando Davi fala que a alma dele está angustiada, o próprio Jesus fala com isso, minha alma está angustiada até a morte. Quando Davi diz, porque te abates, ó minha alma, porque te comoves dentro de mim. Quando eu lembrava, olha bem o que Davi faz, quando eu lembrava que nós íamos em procissão levando a arca, olha bem, Davi vai trazer o quê? Ele vai trazer coisas boas, momentos bons. Eu imagino Davi lembrando dos seus tempos de harpa com as ovelhinhas. Você entende isso? Eu imagino Davi tentando recordar, e Davi muito sensível, ele começa a dizer o quê? Por que te abates? Ele chegou na alma e disse, por que te abates, ó minha alma? Por que está abatida? Sabe? Então ele está buscando uma conexão novamente. Você pode ver, quer ver um filme que eu amo? Eu estava lembrando outro, falei, gente, como mudou a vida, né? Antigamente, a gente criança, tudo bem, a Globo é Globo lixo, mas se lembra, sessão da tarde, gente, poxa, quem estudava de manhã, né? Via de tarde, chegava de tarde, ficava esperando a sessão da tarde, aqueles filmes bem família, né? Antigamente, eu não sei, a Globo foi tomada por Satanás, porque assim, sabe, aqueles filmes família, Lassie, Rin-Tin-Tin, uma coisa bem Jerry Lewis, isso aí, os Três Patetas, era uma coisa muito lúdica, muito família, né? Você podia assistir Sessão da Tarde, não tinha essas palhaçadas, essas... Não preciso nem falar. Sabe, não tinha beijo na boca, então a gente ia ver a Sessão da Tarde. Eu me lembro que segunda-feira, a gente se lembra do Telecine, quem lembra do Corujão? Ou seja, eram filmes que você gostava de ver, porque a gente não tinha TV a cabo, não tinha nem televisão, não tinha nem telefone em casa, televisão preto e branco, aquela coisa, todos os anos 90 deu uma melhorada, tal, nos anos 80 para 90, então a gente ficava vendo, a gente esperava chegar um dia. Eu me lembro que as séries, né, Magnum, Homem de 6 milhões de dólares, MacGyver, isso aí era uma vez na semana e você esperava uma semana toda para voltar a ver o episódio ali, SWAT, Havaí 5-0, o pessoal está fazendo remake de tudo, mas você se lembra disso? Você se lembra? SBT, Band, a TV Bandeirantes, era a TV Bandeirantes, TV Educativa, Rede Globo, a SBT é hoje, antigamente aqui no Rio era TVS. Isso, Magnum, Chips. Então, quando você lembra que essa vida sua era uma vida... Vivo Gordo, Chico Anísio, Chico City, irmão, os Trapalhões... Pra gente, cara, crente era pesado, né, cara? A gente queria ver os Trapalhões, mas os Trapalhões eram às 7 horas, domingo, a hora que a gente tinha que ir pra igreja. Fala pra mim, essa época, você era ou não feliz como ser humano? Esquece os filmes, a gente está usando eles como referência, a gente está usando isso como referência, que tem crente que é fogo. Não, mas aí a gente, essas coisas do mundo... Calma. Esquadrão Classe A, isso. Você era ou não feliz? O seu momento, não por causa do filme, não por causa do seriado, não por causa da sessão da tarde, nada disso nos fazia feliz. Só estou dizendo assim, você, como ser humano, na sua família, papai, mamãe, irmão, vovô, vovó, titio, você não era feliz na sua cidade? Claro que era, porque a vida era outra. Então, é essa conexão. Ih, o pessoal foi longe. Casal 20, Magnum. Casal 20. É isso aí. Compreenda. A gente aqui não está entrando no mundo do espírito, porque esse mundo é o mundo da alma. É o mundo da alma, que precisa trazer uma referência para o cérebro, que precisa liberar hormônios, organização química, neural, para que o seu corpo e o seu coração possam ser ajustados, para que você precisa cortar o hoje nesse momento. Esse hoje precisa ser cortado porque ele está te criando essa depressão, essas angústias, essas dores. Então, quando você faz isso, por alguns momentos, você entra nessa questão da autoanálise. Onde começou? O que causou? Que resultado está me trazendo hoje? E aí você consegue ter uma visualização de si mesmo. Esse é o processo. Você se vê do outro lado da rua. E você se observar e falar, uau,
como mudou tudo, gente. Misericórdia. A partir desse momento, você está tendo uma oportunidade maravilhosa. Qual oportunidade? De rever. Quando lá em Apocalipse, Jesus dá João assim, diz para a igreja de Laodiceia, arrepende-te. Veja onde você se desviou. Veja onde você caiu. A gente leva sempre para o lado da religiosidade, mas qual é a sua missão, qual era a sua essência, qual era a sua natureza, Laodiceia? Veja onde você passou a ser alguém diferente, Laodiceia. E entenda onde você perdeu a singeleza. Onde foi que você perdeu a simplicidade? Onde foi que você perdeu? Qual foi o lugar que você perdeu a confiança no ser humano? Onde foi que você deixou de ser essa pessoa dócil, boa, crédula, para ser essa pessoa grossa, violenta, tudo já quer fazer, quer acontecer? Quando é que você deixou de ser essa pessoa crédula para ser essa pessoa desconfiada? Quando é que você deixou de ser essa pessoa que tinha fé em tudo, em Deus, e passou a ser essa pessoa agora que não acredita em nada, tudo para você é palhaçada? Você entende que isso é necessário? Ô, Cleia, deixa eu ver aqui, Cleia. Cleia mandou aqui uma mensagem. Gostei de um rapaz que tinha vários problemas de depressão, só que comecei a sentir as coisas ruins que ele sentia. É normal porque você está se relacionando com ele. Não vou entrar em outras perguntas que é bem pessoal. Mas é normal porque é uma transferência. Gente, a transferência psíquica ela é normal entre amigos, entre irmãos, pai, mãe, filhos. A transferência psíquica é a coisa mais fácil de ocorrer. Se afastando, não vendo mais a pessoa, essa transferência termina, ponto. Agora, estamos falando aqui de questões onde você precisa rever os seus caminhos, a sua vida, para que você não entre nesse estado emocional, onde muitos estão totalmente desajustados, e precisamos de estabilidade emocional. Perdão, gente. Precisamos de estabilidade emocional. É necessário que haja uma estabilidade emocional para nós. Ok? Gente, vamos terminando aqui. Eu quero que você entenda, eu já tive aqui um curso. Eu não posso prometer agora que eu estou em fase de arrumação de muita coisa. Então, eu me comprometer agora a dar um curso de cura da alma agora é complicado, porque é uma matéria muito complexa e, assim, o presencial, o certo é você fazer esse curso presencial. Até terapia de psicólogo a gente faz, a gente que eu falo, os profissionais fazem, psicanálise e tal, coach, eu também já fiz quando fazia coach, mas hoje não mais. Eu prefiro assim, se puder fazer presencialmente é muito melhor. Você ter a questão presencial, porque você consegue conversar e analisar e levar as pessoas ao entendimento da compreensão do seu ser. Até porque a gente tem ferramentas aqui para poder ajudar, né? Não, discipulado são vários temas. Profundidade do reino fala só das questões que ninguém ensina na igreja. Discipulado não tem nada a ver com profundidade do reino. Então, gente, vamos entender o que nós buscamos hoje, né? Nós buscamos essa cura. E é importante, eu me autoanaliso sempre. Estou sempre vendo que está errado. Ó, cara, tu está fazendo isso aqui, tu está maluco, o que está acontecendo contigo? Você está estressado? Às vezes eu estou melancólico ali e tal. Tem as questões espirituais? Tem as batalhas, eu concordo, não estou também dizendo assim. Mas às vezes eu tenho que tomar cuidado com essa aridez no pensar. Porque essa aridez me leva justamente a distimia longa, a depressão, a ansiedade. Eu preciso tomar muito cuidado para não estar caminhando num terreno árido aqui dentro. Sabe? A gente anda com um caminho árido, está tudo seco. Não confia em ninguém, não chora mais, não se emociona mais, não confia em ninguém, está tudo errado. A gente tem que tomar muito cuidado com essas percepções, que elas são nossas, tá? É uma percepção pessoal. E você fica aí, ó, nesse meio aí, desconfiado, num cantinho isolado, se isola totalmente e fica longe. E aí a pergunta que não quer calar: por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ando louvarei pela salvação que é na sua presença. E é claro, a gente está falando aqui de alma
com o cunho, finalmente, de ter o resgate do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, para ele nos resgatar, é necessário que a gente tenha essa predisposição, né, de se colocar na brecha para ele. A gente fala muito de se colocar na brecha pelos outros. Obrigado, Mário. A gente fala muito de se colocar na brecha pelos outros, mas se colocar na brecha também, sabe, se colocar na brecha também para o Espírito de Deus. Não é qualquer lugar não, Lori Paz. Psicanálise não pode ser feito em qualquer lugar, não tem que saber qual é a base da escola, qual é a abordagem, senão você pode aprender muita coisa esquisita aí de nova era e o pessoal confunde psicanálise com nova era. Ok, gente? Então, se a gente abrir uma turma aqui, a princípio será presencial, estou deixando bem claro para vocês. Essa área é bom que seja presencial porque tem ministrações, tem momentos de análise, tem uns momentos que você tem que passar sozinho ali, então isso é muito bom. Tá bom? Deus abençoe vocês, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, lembrando que tudo isso gera perturbação da alma. E aí você não entende por que a pessoa está tão perturbada. Coisas do passado, ecos do passado, imagens, tudo. Isso é muito importante para a gente entender as nossas vidas como um todo, tá bom? Vamos agradecer a Deus por esse tempo, louvar ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado. Pai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem de estarmos aqui, Senhor, te engrandecendo, te exaltando. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem interesse na nossa saúde mental, o Senhor tem interesse na nossa restauração de alma, o Senhor tem interesse, Pai, em que sejamos, Pai, íntegros, retos, temente a Deus, desviemos do mal e também que cheguemos à estatura de varonilidade de Cristo Jesus. Obrigado por estar aqui com os meus irmãos. Obrigado pelas bênçãos derramadas. Obrigado pelo teu poder, pela tua graça, pela tua unção. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos por esse tempo, por essa graça. Nós louvamos o teu nome por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe a cada aniversariante, a cada irmão, cada irmã, em oração pela sua vida. Deixa seu like, se inscreva, assina a notificação, seja parceiro do nosso canal. Entenda o que falamos aqui, por favor, não confunda as músicas aí que botamos aqui, flashbacks, e dizer que você tem que ouvir música do mundo secular. Não. Estamos falando de você retornar como uma ponte a um tempo onde você teve felicidade, foi feliz no mundo secular. E claro, hoje não se compara a vida que temos em Cristo Jesus, nunca trocaremos a vida de Cristo Jesus por um mundo de ilusão, por um mundo almático, mas é necessário que a alma tenha conexão novamente com aquilo que foi perdido em algum momento, tá bom? E isso é importante para você, nem que seja uma música secular, uma música de infância, mas é importante para que você volte em Cristo e possa entender, trazer à memória aquilo que te dá esperança. É justamente saber que Cristo pode te dar felicidade novamente, tá bom? Graça, paz, prosperidade, sejam da paz de Cristo. Obrigado, meus queridos.